No que diz respeito a como apresentar uma notícia de fato ao Ministério Público do Trabalho, o que já dissemos até agora é suficiente e informa com um certo grau de detalhe como fazer chegar ao conhecimento desse ramo especializado do Ministério Público da União um fato que se quer que se apure ou uma situação que se suspeita seriamente que seja ilícita para que o Ministério Público tome as providências que estão dentro de sua área de atribuição. No entanto, vamos aproveitar essa oportunidade para falar rapidamente quais são os próximos passos pelos quais passa a notícia de fato a partir do momento em que alguém leva ao conhecimento do Ministério Público essa informação. Então, continuando aqui, vamos ver que, feita a notícia de fato, essa notícia de fato ela vai ser autuada, ou seja, ela vai ser documentada num procedimento. Essa documentação neste procedimento começa com o registro do nome das partes, é claro, se souber quem são as partes. Quando a parte está com a sua identidade sob sigilo, vai aparecer lá na autuação identidade sob sigilo. Quando for anônima, vai aparecer anônima. E é claro, quando for instaurada de ofício, vai aparecer o nome do próprio Ministério Público do Trabalho como noticiante, né? Então, essa é a primeira parte da autuação, que se segue com a classificação temática. Isso por quê? Porque, como explicamos nos vídeos anteriores, a depender do que se está noticiando, esses fatos vão ser investigados por um grupo ou outro de procuradores que compõem as coordenadorias temáticas nacionais. Então, se a notícia de fato diz respeito a assédio moral ou discriminação, será distribuído para determinado grupo. Se diz respeito a trabalho infantil, outro. Se diz respeito a trabalho escravo, outro, e assim por diante. Então, é importante que da autuação conste o tema, justamente para que se possa dar andamento à notícia de fato, né? Então, autuada a notícia de fato, ela será distribuída a um dos ofícios que compõem aquela procuradoria. Então, a maioria das procuradorias conta com mais de um ofício. Ofício é o nome que se dá ao setor que está sob a responsabilidade de um membro do Ministério Público. Então, cada membro do Ministério Público é lotado como titular de um ofício. Eventualmente, quando esse titular está de férias, outro membro do Ministério Público vem e o substitui e a substitui naquele ofício. Mas cada membro do Ministério Público é de regra titular de um ofício e a notícia de fato, depois de autuada, vai ser distribuída para um desses ofícios. A distribuição pode se dar por prevenção, ou seja, é quando há uma notícia de fato já autuada anteriormente, tratando sobre assunto igual ou semelhante. Então, a notícia de fato relacionada a algum procedimento já em andamento, ela irá para um ofício que já investiga aquilo. No entanto, se a notícia de fato não disser respeito a nenhum fato, a nenhum noticiante que já esteja sob investigação, sobre aquele tema específico, ela será livremente distribuída para qualquer um dos ofícios que começará a trabalhar com essa notícia de fato, visto que ainda não existia nada no Ministério Público do Trabalho sobre aquele tema. Distribuída a notícia de fato, ela será necessariamente recebida por um dos ofícios que compõem aquela procuradoria. E recebida a notícia de fato pelo ofício, a primeira hipótese que se apresenta é de que, analisando os fatos noticiados, analisando as informações contidas na notícia de fato, um membro do Ministério Público forme seu convencimento de que ali não se trata de uma situação que esteja dentro da incumbência do Ministério Público atual, ou seja, ali não versa sobre direitos que cabe ao Ministério Público tutelar, ou, em algumas outras situações, que as informações apresentadas são imprecisas ou insuficientes para uma atuação do Ministério Público. Isso acontece muitas vezes nas situações em que se tem uma notícia de fato anônima, visto que o Ministério Público não pode sequer chamar o noticiante para pedir maiores informações e esclarecimentos. Então, nessas hipóteses, pode surgir a possibilidade de se indeferir a instauração do inquérito civil, que é o termo que se dá para o não prosseguimento da notícia de fato. No entanto, a parte noticiante, se não se conformar com esse indeferimento, pode recorrer à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. A Câmara de Coordenação e Revisão é um dos órgãos do Ministério Público do Trabalho que tem como incumbência, principalmente, revisar esses indeferimentos, revisar, como vamos ver mais adiante, os arquivamentos para homologá-los ou não.
Caso não homologue, o procedimento desce para a Procuradoria para que seja distribuído a outro membro do Ministério Público, né? De regra, não é o mesmo membro do Ministério Público que indeferiu o arquivo que vai atuar mais no procedimento, volta para ser distribuído a outro membro do Ministério Público que deverá prosseguir nas investigações. Na hipótese de se entender de que não deva ser indeferida a instauração do inquérito civil, se apresentam duas possibilidades ao membro do Ministério Público. Se não houver ainda informações suficientes para se partir para a instauração do inquérito civil, existe a possibilidade de se instaurar o que se chama de procedimento preparatório. Ou seja, vai ser justamente no procedimento preparatório em que o membro do Ministério Público vai iniciar a investigação, no entanto, ainda não em sede de inquérito civil, mas sim procurando obter subsídios, informações, depoimentos que formem seu convencimento no sentido de prosseguir ou não com aquele procedimento. Então, isso pode ser feito no contexto de um procedimento preparatório. Conseguindo no procedimento preparatório essas informações, aí sim o próximo passo seria a instauração do inquérito civil, né? A instauração do inquérito civil é algo mais formal, tanto que ela deve se dar via publicação de uma portaria de inquérito e sim, a partir daí a investigação começa com todas as suas consequências e formalidades, visto que já está instaurado o inquérito civil.